O Natal está a ser recobrado em Belém depois de 2 anos de guerra. É importante lembrar o seguinte: agora os dados do Escritório Central de Estatísticas palestino, é um escritório governamental, portanto, de estatísticas, apresenta, os dados são os seguintes: há uma recuperação da indústria hoteleira em Belém, com o número de hóspedes que aumentou 103% em relação ao ano passado. O número de trabalhadores na indústria do turismo cresceu 40% em relação ao ano passado. Um dado importante é voltar no tempo também. 11 dias antes dos ataques do Hamas, em 7 de outubro de 2023, esse mesmo escritório de estatísticas palestino mostrou dados de um crescimento sem precedente na indústria do turismo na Cisjordânia, ou como dizem alguns judeus, usam o termo Judéia e Samária, no uso de, inclusive, na presença de turistas estrangeiros, em função de um momento até de certa tranquilidade, apesar de conflitos, de certa maneira, até periódicos entre Hamas e Israel, naquela dinâmica que se tornou comum no século XXI até agora, que era o lançamento de mísseis e foguetes por parte do Hamas, a resposta por parte de Israel e, a partir daí, a entrada de mediadores internacionais, normalmente o Egito, os Estados Unidos, de forma a obter um cessar-fogo. 7 de outubro mudou essa realidade. Um ponto importante é deixar claro o seguinte: havia uma curva de crescimento no turismo na Cisjordânia, em Belém especificamente, que concentra a maior parte das hospedagens daqueles que visitam a Cisjordânia, até os ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023. Em 2024, já com a guerra em curso, um ano depois dos ataques do Hamas, e já com a resposta israelense em curso na faixa de Gaza, houve quase que uma paralisia total da indústria do turismo na Cisjordânia, em Belém também, uma queda de 84%, quase nenhum turista. Fato é que Belém, local onde, segundo a tradição cristã, Jesus nasceu, concentra esse turismo na Cisjordânia e também vive muito em função do turismo. Por isso, esses números agora apresentados pelo Escritório de Estatísticas palestino são bastante animadores. Um dado importante também, poucas pessoas, talvez as pessoas não tenham conhecimento, Belém fica na Cisjordânia, numa área conhecida como Zona A, ou Região A, Área A. Isso é importante porque essa foi uma divisão estabelecida nos acordos de Oslo, entre 1993 e 1994, que estabeleceram relações entre Israel e foi criada a Autoridade Palestina, com a qual Israel passou a se relacionar. Naquele momento também foram estabelecidas 3 zonas, A, B e C. Sem querer me estender muito na explicação dessas zonas, o fato é que Belém fica na zona A, o que significa que Belém está, desde a década de 90, meados da década de 90, portanto, sob controle integral da Autoridade Palestina, governo palestino reconhecido pela comunidade internacional, no que se refere à administração civil e também do ponto de vista de segurança em Belém. Um ponto importante também: segundo os acordos de Oslo, cidadãos israelenses não podem visitar Belém, que está sob controle da Autoridade Palestina. Essa é a situação de Belém. Um ponto importante também, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer Israel, vir aqui fazer turismo, normalmente as pessoas vêm a Israel, vão a Jerusalém, em Israel, e de lá partem para a Cisjordânia, para um turismo mais dentro dos territórios palestinos. Belém fica muito próxima a Jerusalém, Israel, Belém é parte do território palestino, controle da Autoridade Palestina, portanto Palestina, fica a apenas 5 quilômetros de distância de Jerusalém. Normalmente o que acontece, os turistas estrangeiros vão a Jerusalém, visitam Jerusalém, de lá partem com grupos turísticos para conhecer Belém, que concentra, como eu disse, a maior parte das hospedagens, a maior parte do turismo. Agora, essa situação, Belém, inclusive, é importante dizer que mesmo durante a guerra, Belém vive uma situação de relativa tranquilidade, não há conflitos muito graves em Belém, enfim. Por exemplo, durante o ano de 2025, a cidade esteve aberta ao turismo durante todo o ano, apesar de operações com alguma frequência de Israel na Cisjordânia, mas não em Belém. Em especial, Israel faz operações no norte da Cisjordânia, no território que muitos israelenses conhecem como Samaria, que é a região
norte da Cisjordânia, onde fica, por exemplo, Jenin. Em Jenin a situação é muito mais grave, a ponto de, inclusive, as próprias forças policiais da autoridade palestina não conseguirem controlar a situação em Jenin. Em Jenin há o batalhão de Jenin, que é um batalhão que tem fidelidade, que jurou fidelidade à Jihad Islâmica Palestina, por consequência, um grupo terrorista palestino. Um ponto importante também a trazer nessa época de Natal, se a situação de Belém é mais tranquila e representa até um certo grau de otimismo, apresenta um grau de otimismo a partir dos números que eu apresentei, a situação em Jenin é diferente, até porque há um controle muito grande por parte desse batalhão de Jenin, há também a presença de membros do Hamas. Muita gente acha que não há Hamas na Cisjordânia, isso não é verdade. O governo é controlado pela autoridade palestina oposta ao Hamas, mas há a presença de elementos do Hamas na Cisjordânia, sim. E em Jenin, especificamente, como eu estou a trazer essa ilustração, houve, no dia de hoje, apresentou-se a situação de uma árvore de Natal grande que estava instalada em Jenin, foi queimada, não se sabe exatamente por quem, mas é possível que tenha sido por parte desses terroristas que não entendem o conceito de coexistência, tolerância religiosa. Muitas vezes é importante trazer essa informação que parece óbvia, mas muitas vezes a comunidade ocidental, principalmente, tem um olhar ocidental sobre o que se passa por aqui. E aí é preciso trazer aquilo que é óbvio. Membros de grupos terroristas não entendem elementos básicos como são previstos no Ocidente, como, por exemplo, a tolerância religiosa, o conceito de coexistência, o respeito ao direito do próximo de ter a sua própria fé, a sua religiosidade. E é nesse contexto que, em Jenin, houve esse ataque contra uma árvore de Natal. Essas são as informações.